TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. A gente já começa super divertido aqui no Conexão Esportes. Todas as notícias da rodada do Brasileirão. O Cruzeiro perdeu para o Vasco. Tá tendo clássico entre Atlético Mineiro e América. E, claro, a super final do campeonato Camisa 10. Já temos um campeão e tem um campeão lá fora esperando para mais tarde vir aqui falar tudo sobre o título. Como eu disse, rodada completa do Campeonato Brasileiro e muito mais sobre o mundo do esporte. Não saia daí. Já voltamos, eu falei que era bem rapidinho, já vou apresentar meus convidados de hoje. Quase um outubro rosa aqui hoje. Teve gente que errou na roupa aqui, esquecemos de avisá-lo. É verdade. Tá equilibrado, você vê ali. O tom assim tá bem legal, né? Tá bom, ficou Boa bom. noite, Boa noite, Tainá. Voltando, né, depois de uma semana. Uma semana tensa, de descanso, né? Também. Meio descanso, entre aspas, né? Mas do futebol, um descanso. Boa noite, meus companheiros, a todos que estão em casa. Realmente, o campeonato aí vai encaminhando aí com o Palmeiras na liderança, depois de uma vitória importantíssima hoje sobre o Grêmio, né? E o Cruzeiro aí na expectativa para a final da Copa do Brasil. O Atlético e a América estão jogando agora, depois a gente comenta. A gente vai acompanhar tudo. Nossa produção já está lá ligadinha para saber todos os detalhes desse jogo. Pedro, boa noite. Errou na roupa hoje? Boa noite, Tainara. Errei. Ninguém me avisou. Eu habitualmente uso preto, né, para ver se emagrece. E ninguém me contou que era para vir de rosa, então desculpa. Brincadeira, aí. não foi combinado, gente. Foi sem querer. Foi combinado. Vamos falar aí desse patético time do Cruzeiro, né? Esse reserva. A gente agradece pelo titular quando vê o reserva. Reserva do reserva. Ainda treinado pelo Mano é mais complicado. Começou. Boa noite, Túlio. Primeiro, né, dar boa noite pessoal de casa, Tainara, meus companheiros aqui. Vamos falar de bastante coisa bacana, né? Hoje hoje também estive lá acompanhando a final do Camisa 10. Não conta ainda não, campeão. Sim, até depois que a gente estava até comentando aqui que eu não acompanhava tanto o amador, depois que a gente começou com o programa, hoje eu nem estava trabalhando e fui lá só para poder assistir a final, um jogo de altíssimo nível que a gente acompanhou lá. Bem aqui, os amadores aqui são bons. Bom então já vamos começar falando do Cruzeiro. Vou só lembrar o pessoal de não esquecer de mandar uma mensagem, sua opinião sobre esse time do Cruzeiro. Já pode ir dando palpite, né, de quarta-feira. Você acha que realmente vai ser campeão da Copa do Brasil? Depois de já ter sido eliminado da Libertadores, né? A gente perdeu aquele jogo por não ter tido o programa, né, no meio do caminho ali. A gente não teve a chance de comentar. Mas a gente já vai falar da Copa do Brasil. Que é isso, gente? Brigando com o microfone aí? A gente vai fazer até uma enquete, né? Quanto que vai ser o placar do jogo? Sim, vamos lá, pessoal. Vamos fazer um bolão aqui, o pessoal gosta, né? Vai mandando a mensagem de quanto vocês acham que vai ficar o jogo. No 3222-5052. Vamos falar do jogo entre Cruzeiro e Vasco. Aquele jogador do Vasco que eu adoro falar o nome dele. Pikachu faz gol. Tem salvado o Vasco, é impressionante. Os dois, né? O Pikachu e o Max Lopes também têm jogado muito bem. Pikachu desde o começo do ano, né? O Max Lopes chegou depois. Se tirar os gols do Pikachu, o Vasco já estava na Série B, né? Só ficava na frente do Paraná, realmente. E o Cruzeiro, né, como a gente tem dito aí nos últimos tempos, e principalmente o Túlio ressaltar, essa questão da prioridade que não é dada ao Campeonato Brasileiro. Talvez uma questão até, em certo momento, exagerada. Não no dia de hoje. Acho que hoje é óbvio que o Cruzeiro não podia expor muito seus jogadores, realmente, para a partida decisiva da quarta-feira. Então, hoje vamos dizer que é compreensível você poupar alguns jogadores. O Vasco entrou pressionado, né? Sim. Tava ali naquela
zona, e né? no primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi horroroso, deu dor no olho assistir o jogo. Você não sabia que... É triste ver que o time principal do Vasco se equipara às segundas opções dos grandes brasileiros. Eu até comentei isso aqui quando o Cruzeiro jogou com o Sport também. Eu falei, apesar de ser o reserva, peça por peça, o time do Cruzeiro ainda é melhor do que o titular do Sport. Mesmo, com certeza. Mas o primeiro tempo foi muito ruim, onde as duas equipes não conseguiam criar, não criaram chances de gol. Mas hoje, mais uma vez, o futebol deu mais aquela lição. E o Cruzeiro, mesmo um time sendo muito ruim, conseguiu até tomar o primeiro gol. O jogo estava aberto, você não sabia qual dos dois piores ia fazer o gol primeiro. Quando o Cruzeiro deu uma melhorada. Isso, quando o Cruzeiro atacava mais, né? Quando o Mano colocou, depois o Mano colocou o time super ofensivo, né? Não sei se Sim. Mas que é uma coisa. O time rara de acontecer. Raniel, Sassá, Sobis e David, né? Os 4 ali na frente. Não adiantou, né? Porque o ataque foi inoperante, não fez gol. Mas o Vasco luta desesperadamente para não cair e mostra que é muito fraco, já que mesmo o 2-0 não convenceu jogando contra o time. Apesar da quantidade de atacantes também, não me convence tanto, porque acaba desorganizando o sistema do time, né? Então não adianta você ter um monte de atacantes e não ter criação, que é o que o Cruzeiro mais sofreu no jogo. Hoje não tinha meio. E um dos jogadores que se esperava uma criação quando veio pro Cruzeiro... O Mancoê já doído, ele é a cara de um time reserva, mas reserva ruim. Só não é mais que o Ezequiel, porque o Ezequiel fica com aquela cara triste, você acha que tá o Mancoê não dá, você olha pra ele, você dá desânimo, você fala assim, nossa... Eu vou contar pra vocês que já tem gente dando palpite do jogo de quarta-feira. Vocês chutam quem é? O Emanuel Corinthians. E ele me disse que o Corinthians ganha de 2-0. Sufoco. E com um gol impedido. A gente tá... Olha pra você ver. Polêmico. Ele honra a camisa amarela do quarto árbitro. Abusado, Emanuel. De verdade, ganha. Vou até fazer uma piadinha então pro Emanuel. Eu vi alguns memes aí na internet que... Teve até um lance interessante no jogo que o Daronco deu uma encarada no Gabriel, mandou ele sair pra lá. Aí fizeram vários memes aí que o Corinthians estava tendo um racha no elenco. O lance interessante do jogo quarto, principalmente no segundo tempo, foi difícil, né? Porque realmente foi um jogo Já tem um difícil. outro palpite Eu já esperava, pra ser sincero. É o Flávio, lá do Belvedere. Ele disse o Flávio ontem, ele me contou onde você estava. Tava vendo o show ontem, Roupa Nova. Não, muito legal. Que classe, hein? Que nível. Enquanto nós ainda no Gustavo... Eu tava no eletrônico, além no Roupa Nova. Valeu, Flávio. O Flávio disse que ele acha que é o jogo que o Mano gosta, de 0-0. Sim. Eu também. E mandou um abraço especial pra você. Valeu, Flávio. Mas realmente é esse o sistema, realmente, né? Como o Túlio disse, até o Tostão também escreveu na coluna dele. Já sabia o que ia acontecer nesse jogo de quarta-feira passada e é uma coisa que mais ou menos se espera para o jogo de agora, na quarta agora, apesar de que o Corinthians vai ter que sair um pouquinho mais. Né? O Jair Ventura, ele aprendeu a ser técnico vendo Mano, né? O Jair Ventura, ele é um Mano mais novo, a verdade é essa. É um filho do Mano. Tanto é que no Santos, que é um time com... uma criação. O Santos, que é um time com garotos mais jovens e com DNA ofensivo, ele não conseguiu fazer um bom trabalho lá. Até por isso. Então, a cara do Corinthians é cara de Jair, é cara de Mano. Até naquele ponto também que eu sempre toco, que o Cruzeiro não é cara de Mano, até por essas características também. E tanto contra o Flamengo, né, no primeiro jogo, a proposta foi bem clara. O Corinthians não atacou. O Corinthians... Não é que o Corinthians atacou pouco, o Corinthians não atacou. Não atacou. Contra o Cruzeiro até... o jogo de camarote, mas ele não fez uma defesa. Acho que contra o Flamengo ainda foi mais pior ainda, né? Mas esse jogo de hoje, eu preciso contar uma história, porque realmente o futebol, ele tem as... surpresas e talvez a gente pode esperar para quarta, não sei se meus colegas concordam. A torcida do Vasco estava cantando hoje tira o Fabrício, né, no primeiro tempo, pedindo para sair com 20 minutos de jogo. Que ele não revoltou, né? Porque ele não costuma cantar bem. Ele está bem mais sereno. Se fosse o antigo Fabrício, tinha dado uma polêmica danada. Exatamente. E aí o Fabrício fez o passe pro gol do Pikachu, né? Cruzamento pela esquerda. E no jogo de quarta que vem, o Egídio não joga, tomou o terceiro cartão amarelo e provavelmente vai jogar o Marcelo Hermes. É uma coisa que eu falei durante a semana, que né? tem alas da torcida do Cruzeiro que reclamam do time titular. Mas quando perde uma peça do time titular, aí que você vê como você tem que agradecer pelo titular. Porque o Egídio sai, né, no momento mais importante do ano, aí o banco de reserva é o Marcelo Hermes. E o Egídio, que é um cara até muito contestado, tem jogado muita bola nos últimos jogos.
Inclusive, quarta-feira jogou muito. Até numa até numa deficiência que ele era muito criticado, ele evoluiu bastante, que é na marcação, ele não tem sofrido tanto como ele sofria na marcação. Você pode pegar os jogos contra o Palmeiras ficou invertendo entre Dudu e o William em cima do Egídio, e nenhum dos dois conseguiram levar vantagem em cima dele. Olha, mais um palpite. O Célio do Bela Vista, Célio Marques, tá dizendo que como ele é cruzeirense, deu boa noite, Célio, como ele é cruzeirense, ele acredita que o Cruzeiro ganha do Corinthians mais fácil do que foi no jogo do Mineirão. O estilo de jogo, como você falou, né? A questão de jogar no contra-ataque. A questão do Cruzeiro, durante todo esse tempo aqui, a gente tem o Galo tá 0x0, o pessoal já mandou aqui. 0x0. Beleza. O estilo do Cruzeiro, ele dependeria muito de jogadores rápidos. E ele não tem esses jogadores, realmente. Então, às vezes, todos fica dependendo. Tinham mais de 30 anos. Pois é. Né? E eu acho que até a gente vai ver aí, né, a entrevista do Mano, a formação do Cruzeiro deve ser a mesma, né? Porque vai ser Robinho, Rafinha... Mas uma surpresa, o Rafinha também fez uma baita partida. A gente já tem a entrevista do Mano? Já temos ela? O pessoal tava tentando pegar ela lá, porque tem uma pessoa que vai ficar no banco, né? Foi o Lucas Silva, né? Sair do time depois de jogar bem contra o Boca. Você tocou num ponto aí que eu tava esquecendo. E provavelmente já tá definido, né? E hoje o Lucas Silva jogou, então é uma antecipação de que ele não vai jogar quase. Eu, conversando com o Gustavo Freitas aqui da resenha, até com o Lima também, a gente chegou nesse ponto, a gente falou assim, cara, não tem condição. Eu acho que o Mano tava dormindo à noite do jogo, aí ele sonhou que o Cabral tinha jogado de titular e tinha acabado com o jogo. Aí ele levantou, sacou o Lucas Silva do time e pôs o Cabral. Não tem lógica. Porque não tem lógica. O Lucas Silva, não lembro quais jogos, mas em vários ele foi o melhor em campo jogando. Desarmando, tomando conta do meio-campo. Inclusive, um que eu lembro, contra o Flamengo, lá no Rio, pela Libertadores, ele fez uma partida sensacional. Dominou o meio-campo. Temos a entrevista do Mano. Pode colocá-la pra gente, por favor. Banco, certamente. Se ele estiver inteiro, se ele estiver cansado, se ele estiver com a perna só, ele vai ficar no banco. É um momento de sacrifício de todo mundo, né? E também de reforçar a confiança que temos neles. Eles são grandes jogadores, os grandes jogadores, esses momentos são feitos para eles que são os protagonistas, né? Então ele sabe aquilo que pensamos sobre ele. Se puder vir antes, melhor, mas a gente está preparado para deixá-lo no banco, sim, para uma necessidade, uma emergência, ou até para brindar tudo aquilo que ele ajudou a construir nessa Copa do Brasil para jogar alguns minutos. Tá aí. Arrascaeta no banco, né? Arrascaeta foi passear, né, com a seleção do Uruguai. Não jogou contra a Coreia. E nem vai jogar. É inadmissível isso, né? A incapacidade da CBF de marcar esse é o problema. Uma final de Copa do Brasil, o campeonato que mais paga prêmios no país, em tese mais importante para os times, né? Mais valorizado, numa data FIFA. Sendo que os times poderiam... É evidente. E a do ano que vem também. Já está confirmado que a final da Copa do Brasil ano que vem vai cair na data FIFA. Inclusive, acho que deve cair no mesmo dia. Se colocar e o próprio... de 11 anos para fazer o calendário E o próprio Arrascaeta, acho que enquanto o Tabárez for o treinador da seleção, ele não vai jogar no Uruguai, porque o Arrascaeta não é um jogador que encaixa na característica que ele gosta de jogar. Ele até começou jogando na Copa, né? Então, aí não deu certo, ele sacou ele, colocou o Torreira, volante, o Bentancur e o Nandes, e fechou o meio-campo tradicional Uruguai e sacou ele quase nem entrou mais. Aí o jogador não joga. Volta cansado, chega no dia, vai chegar de manhã, praticamente. Que ele vai se juntar à equipe. Realmente não mas consegue. Mas o que o Pedro falou, eu acho até arriscado. Certo. A culpa principal da CBF de não organizar porque já sabem, né, como que vai funcionar. Então. A data FIFA, né, que agora é estendida, né, 5, 6 dias, e tem que se reconhecer e dizer que ela é feita pensando mais nos jogadores e nos clubes europeus. Mas, a partir do momento que a data já está estabelecida, você tem que tentar fazer com que as datas não se coincidam para que aconteça isso que o Pedro disse. O jogador tenha o direito de jogar e não tenha esse conflito todo. Mas da rodada completa quando se fala de CBF, sempre é um assunto que dá para discutir
várias coisas. A CBF não consegue zelar pelo principal campeonato dela, que é de pontos corridos, que é o Brasileirão, que o nível é baixíssimo, até por causa dessas datas e do calendário, ela não consegue cuidar do próprio campeonato dela, né? O principal, que é o de pontos corridos. Vamos falar dele então. Campeonato Brasileiro, rodada completa, começando por clássico, Fla-Flu, 3-0 do Flamengo em cima do Fluminense. O Uribe. Teve gente. Duas vezes. O Fluminense conseguiu tomar 2 gols do Uribe, né? Ressuscitou, né? O Fluminense que jogou com desfalque na lateral direita. Acabou que entrou o Matheus Norton, volante, né? Ali no lugar do Léo e não foi bem. É um volante, né, improvisado. E o Flamengo jogando com uma intensidade que não estava sendo vista, né, nos últimos jogos aí do Barbieri. O Dorival não tomou nenhum gol, né, Ale? Fez 6 e não tomou nenhum. Só que agora é o perigo, né? O Flamengo próximo jogo com o Paraná. Teoricamente é um jogo. Mas então, vou fazer típico jogo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que é por total competência ou é só por uma motivação diferente? Do Dorival chegar. Acho que no momento é mais uma motivação. Até porque Dorival tem muito pouco tempo para poder trabalhar. Mas falar, já é um reflexo dele. Que o Barbieri já tinha perdido o vestiário. Também. Sem dúvida. Depois das 2 eliminações. Isso. Já mudamos para Santos e Corinthians. Santos 1-0, gol de Gabigol. O Gabigol, O Gabigol é um cara muito contestado, mas ele faz sim muitos gols. O problema dele é que eu acho que ele é melhor do que ele realmente é. Ele é um bom jogador, mas ele acha que ele acha que ele é melhor. Ele acha que ele tinha que estar onde o Neymar está. Isso, ele já acha que ele é o Neymar. No lugar dele. Mas ele é muito bom jogador. Libertadores aí, totalmente. E o Corinthians é a 4 pontos da zona, né? Próximo jogo. É o Vinícius. Bahia 2, Paraná 0, 2 gols do Vinícius. Esse jogo aí, o Bahia demorou a fazer os gols. Foi no final, aí, né? No finalzinho. É porque o time que tá fugindo do rebaixamento não pode fugir, não pode patinar, perder do Paraná, né? Exatamente. Não dá pra patinar. E nem patinar igual o Vinícius. Jogo no Pituaçu, né? Porque Fonte Nova com um show lá, né? E mais cheio do que a Fonte Nova costuma ficar, né? Exato. Pelo menos o Bahia dá uma respiradinha, pelo menos nessa rodada. Passa o Vitória, né? Também os dois estão ali naquela briga pra ver quem eu acho que o time do Vitória... Mas do 18º ali até o 10º ainda tá muito embolado, 11º. Exatamente. Né? Aí o jogo entre Chapecoense e Vitória, o Vitória que venceu também. A Chape que esse ano, depois de ensaiar muitas vezes, né? Depois daquele acidente, antes mesmo do acidente, já ensaiou várias vezes. Talvez seja o ano mais preocupante para a Chapecoense, que não mostra poder de reação, né? E o nenhum. O Vitória, com alguns jovens, né? Como o Lucas Fernandes, está tentando reagir. E até porque aí é confronto direto, né? E aí o jogo do campeão desse ano, do Campeonato Brasileiro, Palmeiras. Como é que você falou? O campeão do Campeonato. Já está definido? Já, pra você já é ele? Sim. Olha só. Olha, registra isso, hein, gente? Repete ali, olhando para a câmera. O time do Palmeiras, ele foi montado, ele é montado desde o ano passado para conquistar títulos. E o que faltava para esse time, o time tem material humano, agora tem um esquema de jogo definido para ganhar jogos, independente se jogando contra time grande ou pequeno, que o Palmeiras do Brasileirão ganha. É mais objetivo. É mais objetivo e a torcida, ela empurra o time junto, ela está acostumada a isso. E não é um fator sorte como o Inter e São Paulo. Aí agora estou falando dos dois, ó. Na questão de elenco, os gols do Palmeiras, 2 gols do David. Os dois times deram liga. Mas eu acho que ainda tem muitos confrontos diretos ainda. Não com o Inter, porque o Palmeiras já jogou com o Inter, mas com o Flamengo, com o próprio Santos, que está ainda... Não, claro que o Santos não está brigando para campeonato, mas brigando por Libertadores. Eu acho que ainda... O Palmeiras, claro, hoje é o favorito, mas ainda não está garantido. A gente está vendo Inter e São Paulo. O Inter venceu 3-1. São Paulo saiu na frente, depois só ficou na defesa. Tem queda livre o São Paulo. Só ganhou um jogo dos últimos 7, ganhou só do Bahia. Depois que tomou esse segundo gol aí que o Cuesta estava impedido, no toque pro Damião, no primeiro toque ele estava impedido, mas tinham anulado um gol legal do Inter no primeiro tempo. Ô Ale, mais duas o Diego Aguirre já balança? Acho que não, acho que vai até o fim do ano. Como a gente estava conversando, né, Ale? Esses dois times, tanto o Inter quanto o São Paulo, eles são cobrados por um patamar que eles não se esperava que eles chegassem. O Inter é uma grande surpresa. O Aguirre e o Helman, se hoje os dois times estivessem lutando para entrar no G6, a torcida não tava, a torcida não ia reclamar de nada, porque no início do campeonato ninguém esperava que eles estivessem ali brigando pelo título. Agora que eles se colocaram como postulante ao título, a torcida cobra. Mas o Inter foi aquela situação que a gente chegou até a comentar do Atlético, né? Que era um dos grandes
grandes, o Inter é grande. Sim. Que não disputava e isso ajuda. nada. Eu acho que ajuda o caso Logo no início, já não estava disputando porque o Inter mais nada. tem um elenco também desequilibrado. Ele tem muito atacante, sim, mas exatamente. Ele não tem ali do meio para trás um time brilhante. E é um time que veio da Série B, ele não foi montado para lutar pelo time. Eu acho a dupla de zaga até um pouco bem consistente, o Rodrigo Moledo e o Vitor Cuesta. O Cuesta talvez é um dos 3 melhores zagueiros do campeonato. Temos a tabela? Temos. Vamos para a tabela do Brasileirão para a gente ver como que tá esse campeonato, que diz o Pedro que já tem um campeão, que é o Palmeiras. Vamos ver se ele vai estar certo, né? Tá Vamos ver lá em dezembro. Vai lá, mãe de Ná. Palmeiras em primeiro com 59 pontos, seguido do Inter com 56, Flamengo 55 e São Paulo 52. Eu acho que se mantém esses 4. Eu acho que o Grêmio ainda pode. A gente falou do Grêmio ali que fica, né? Apesar de que ainda pensando mais na Libertadores e dando muitas bobeadas no Brasileiro, ainda está em quinto. Ainda tem alguma possibilidade. O que vai definir aí se o Grêmio vai arrancar nos últimos 7 jogos, se ele vai passar do River ou não, né? O Grêmio, até mais uma vez tocando no assunto de calendário, o Grêmio, pelo segundo ano consecutivo, encosta um pouco o Campeonato Brasileiro de lado, que poderia estar brigando pela primeira colocação. O ano passado, então... Tem time o Grêmio não ganha o Brasileiro, tem o quê? 96. O ano passado, o Grêmio fez um esforço muito grande para o Corinthians ser campeão. Fez um esforço muito grande. O Grêmio em quinto com 51, seguido do Atlético Mineiro com 46, que já dá uma distânciazinha de pontos contando ali, né? Por enquanto o empate. O empate é Santos em sétimo com 42, Atlético Paranaense, Fluminense e Cruzeiro em décimo. O Cruzeiro tem menos vitórias, tá? É só uma observação. Claro. Que Fluminense e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense. Desde o início estavam mal, nunca tiveram uma constância no campeonato. O Atlético Paranaense pegou um elevador, mas ele pegou um elevador e foi subindo. Só que o Cruzeiro, segura só um pouquinho, Alex, por favor. A gente estava comentando, né, Pedro? Os próximos 4 jogos do Cruzeiro são, na teoria, jogos para o Cruzeiro sair de férias do Brasileiro. Que é Chapecoense, Paraná, o jogo atrasado do Ceará e o América. Todos em casa, em Belo Horizonte, né? Só com a América na Independência. Mas aí o Cruzeiro tem que fazer pelo menos 10 pontos para, né? Chegar ali acabar o campeonato que não tem que se preocupar com o rebaixamento. Eu acho que faz com tranquilidade. Vamos até pela tabela que favorece. Do Campeonato Brasileiro. Isso. 11º Corinthians com 35, seguido do Bahia, os 12 primeiros ali, né? Depois o Vasco, Botafogo, América Mineiro somando empate, né? Isso, por enquanto. E ali em 16º, Vitória, e abre a zona do rebaixamento Chapecoense, seguido de Ceará, Sport e Paraná. Lembrando que o Ceará joga amanhã com o Botafogo. E tem aquele jogo com o dia 33, ó, e pular ali para dentro. E tem só mais 3 vagas, né, ali pro rebaixamento. Eu acho que porque o Paraná já foi. O Sport também, não sei, né? A gente falava do Ceará, né? Que o Ceará já tinha ido e agora ele deu uma acordadinha. Tudo pode acontecer, né? Mas o Paraná é quase impossível. O Paraná precisa ainda de um ponto para não ser a pior campanha de todos os tempos de pontos corridos. Que é o América de Natal, que fez só 17. Só que o Paraná não ganha 15 jogos. Então, realmente, uma sequência ótima, se ele continuar nesse ritmo aí, ele vai conseguir essa proeza. 15 jogos. Gente, vamos falar de um menininho que vocês vão lembrar dele. A gente teve a Semana das Crianças. A gente ainda tá, né, na Semana das Crianças. Vocês lembram do Enzo, do kart? Sim. Ele participou esse fim de semana da Copa Brasil de kart. Largou entre os 10, só que aí ele sofreu uma batida no meio do caminho. Mesmo assim, conseguiu ficar numa boa posição ali entre os classificados. Uma competição de 18 pilotos de 15 estados. E o pessoal mandou esse vídeo pra gente do Enzo lá. A gente não vai conseguir identificá-lo, mas o Enzo tá bem ali no meio. Quantos anos que ele tem? Vocês lembram? Ele é bem novo. 8 anos, a nossa voz do além aqui. É impressionante uma criança de 8 anos dirigindo um kart. E o objetivo, o quanto ele já define, né, os objetivos dele pro futuro. Ele já pensa em como ele vai avançar. Bem maduro, né? Por ter apenas 8 anos, já sabe bem o que quer. Tem gente aqui dizendo, Pedro, concordando com você, que o Palmeiras, só cortar aí rapidinho do Enzo, que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro e o Cruzeiro vai ser hexa. Pode, isso aí. Eu já não confirmei, não, confirmando. Só voltando no Enzo, fica aqui o nosso abraço especial pro Enzo, pro Leonardo, pai dele, não é isso? Sim, que é o grande apoiador dele.
Fizeram questão de mandar esse vídeo, essas fotos do Enzo. Parabéns, viu, Enzo? Parabéns. Dá muito orgulho, né? A grande escola do automobilismo, realmente. Pena que no Brasil você não tenha, talvez, outras categorias na sequência do kart. Tem muita gente indo correr fora, como, por exemplo, o filho do Sete Câmara, né? O Sérgio Sete Câmara. Então, hoje está na Fórmula 2, né? Se o Brasil tivesse uma sequência de mais categorias, poderíamos ter mais talentos. Competições, mais competições aqui. Mas eu acho que é um caminho, realmente, é que a gente não tem nenhum brasileiro na Fórmula 1. No momento, depois de que é o principal, 48 anos. Né? É um esporte que eu gosto muito. Eu, quando eu era pequeno, eu tinha vontade de praticar um esporte de automobilismo. Só que se no Brasil um futebol já é difícil, pensa um esporte mas de automobilismo. Eu também tô imaginando. Não, vamos parar com isso. Vamos falar de outros garotos de Minopolitano, Semana das Crianças, né? Tem muita gente fazendo bonito aqui na cidade. Teve 2 garotos lá da Inter que fizeram capacitação na Itália. Massa. Super legal, o pessoal da Inter também mandou as informações. O trabalho também já teve aqui também dos treinadores que vieram de lá, né? Esse trabalho integrado, né? Vai dando frutos realmente, né? Aí tem as fotos dos meninos, conheceram até alguns ídolos, né? O Aleph sabe melhor do que a gente aqui, que o Aleph tá lá, contato direto com o pessoal da Inter. O Zanetti também, João Mário ali na foto. João Mário, o português, né? O Zanetti, que era o lateral direito, argentino, que jogou 15 anos na Inter, praticamente vai ter uma foto dele aí. Hoje ele é diretor, ele aí. Javier Zanetti. A carinha dos meninos é ótima. O embaixador da Inter, né? Reside lá em Milão e foi encontrar os garotos lá, realmente. Será que aquela Inter do Zanetti jogava? Jogava. Nossa. E a gente não cansa de falar, né? Do trabalho incrível que a Inter desenvolve aqui em Divinópolis. Com certeza, realmente. Há uma possibilidade de surgimento também de novos valores também. Não só para a Inter, mas realmente talentos do futebol, realmente. Eu acho que essas condições que são possíveis, né? Por trabalhos como esse, que possibilitam essa situação. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. E na volta a gente vai falar de um outro esporte aqui de Divinópolis que tem representante da cidade, que é o Karatê, um torneio que vai ter representante divinopolitano. Então agora eu já me despeço do Túlio. Obrigada pela participação. Parecendo uma eliminação, né? Túlio, próximo, ele não vai deixar o palpite dele, não? Seu palpite para quarta-feira? 2-1 Cruzeiro. Gente. Mesmo mesmo duvidando do potencial de ataque do Mano Menezes, o Corinthians... Lembrando que o Cruzeiro só fez 2 gols na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense nas oitavas de final, né? Então, em 7 jogos, nos outros 6, o Cruzeiro fez só um gol. Mas lembrando que o Cruzeiro ganhou os jogos fora de casa. Ganhou fora de casa. Na Libertadores ganhou de 2-0 do Flamengo, né? Quem falou de Libertadores aqui, gente? Não, tô falando que ganhou. Tô falando que ganhou fora. A gente não tem que falar mais de Libertadores. É 2-1 seu palpite, Túlio? 2-1. Apesar de duvidar do potencial ofensivo do Mano Menezes, eu acho que 2-1. Deixando isso bem claro. Deixando bem claro mais uma vez. Qual vai ser o seu? Já vamos fazer umas nossas. O meu vai ser 1-1. Porque o Mano gosta, né? Ele não gosta de ganhar. Roubou meu palpite. Não. Então vou pôr diferente. Vou pôr 0-0. Eu vou no 1-0 Cruzeiro. Vou pôr 0-0. E a gente vai pro intervalo, então, e daqui a pouquinho a gente fala de um torneio de karatê aqui, não aqui em Divinópolis, mas com o representante da cidade. Não sai daí, que é bem rapidinho. Mica Churros, sabores de dar água na boca. Você encontra mais de 10 opções, dos tradicionais ao gourmet, as sensações do momento e a grande novidade. Você pode levar o Mica Churros para seu evento, casamentos, aniversários e formaturas. Mica Churros, sempre no mesmo lugar, na Praça do Santuário, de segunda a sexta, a partir das 17 horas, no sábado, a partir das 14 horas e no domingo, às 10 horas da manhã. Mica Churros, 98804-8696. As crianças, é claro que a gente trouxe uma criança representando muito bem, né, Ale? Todo mundo aqui, todas as crianças aqui da nossa região. Com certeza. O Vitor Hugo aqui, né, veio já, a gente já até falou dele aqui na reportagem. A Ale já conhece ele. Que eu tive a honra de ir na academia da professora Luma, ali no bairro Esplanada, né, fazer a reportagem
aqui da nossa série especial sobre as artes marciais, e o Vitor Hugo vai participar de uma competição, né, de karatê. A gente até tinha ressaltado na reportagem, mas agora chegando mais perto da data, né, nós trouxemos a Luma aqui. Explica um pouquinho para nós, Luma. O Campeonato Brasileiro agora em BH vai começar na quarta-feira, né? E vai terminar no domingo. O Vitor Hugo participa da categoria infanto-juvenil, né? Que é a sub-10, e vai lutar no sábado. E, Vitor, como que é? Desde quando que você faz? Você pratica o esporte? Eu faço desde o ano... Microfone. Chega o microfone. Põe o microfone. Eu faço desde o ano Passado. Você tem quantos anos? 10. 10 anos. E por que você decidiu fazer karatê? Porque eu vejo luta assim na televisão e gostei. Já gostava, só de ficar vendo pessoal, vou ali praticar essa luta. E como que você tá? Tá ansioso pro campeonato? O que você tá esperando? Tá bem preparado? Tô esperando que eu ganhe. Criança maravilhosa. Super sincero. Como que é a preparação deles? Assim, 10 anos, né? Ainda é uma criança para competir com outras pessoas, né? Com título e tudo mais. Como que vocês lidam também com essa situação? Como que eles se preparam? A gente vem num treinamento forte, mas também Como que o Kleber apareceu ali na minha tela? O Kleber é só amanhã, gente. A gente vem num treinamento forte, mas também não pode ser como um adulto, né? Porque ele também é criança e para atrapalhar o psicológico. Mas o Vitor Hugo, ele tem uma coisa muito boa com ele. Ele é super calmo. Então ele já chega na categoria dele, ele já começa a bater papo com os adversários. Então acaba que você já ganha eles ali. Como que é essa preparação do psicológico mesmo, né? Que eles têm que entender que eles podem tanto ganhar quanto perder. Como que é isso depois dos resultados? Nós trabalhamos com didáticas e até com brincadeiras dentro da academia, dentro do karatê. Então, tipo assim, trabalhamos em coisas em grupos, eles individual, para entender como que é perder e ganhar, né? Isso aí já vem na preparação desde quando eles entram até chegar no campeonato. Isso aí é do aluno, é pessoal do aluno. Às vezes o aluno ele entra e não quer participar de campeonato, tudo bem. Ele quer só treinar mesmo. Treinar, cada um entra por um motivo. Mas aí alguns mostram, Luma, eu quero ir participar do campeonato e tal, e eu levo, né? Isso aí tem que mostrar com ele. Eu não insisto, não. Isso aí vem do aluno. Eles que escolhem até onde eles vão, né? Isso que eles escolhem. A preparação é a mesma, mas aí o aluno que vai chegar perto de mim e vai falar, Luma, eu quero ir no campeonato. Que dia que é? Não, é tal dia. Esse campeonato tem quantos competidores? Como que funciona? São categorias? Tem gente do Brasil todo? Tem. Esse campeonato a final do Brasileiro funciona o seguinte. Eles têm que ir no Campeonato Mineiro pegar pódio. O Vitor Hugo foi campeão mineiro, certo? Gente, então conta pra gente como foi ser campeão. Agora você tá querendo ganhar mesmo. Aí teve a segunda parte, que é a primeira etapa do Brasileiro. Eles dividem o Brasil em estados, né? Por exemplo, pega Minas, Espírito Santo, São Paulo, né? Aqui do centro, e fazem a primeira etapa. Aí o Vitor Hugo foi vice-campeão da primeira etapa. Então o campeonato estadual, vamos dizer, classificatório. Aí agora nós chegamos na final. Na final só vai os 3 melhores de cada estado. Então, aí o pessoal vem do Brasil todo. Aí agora é a final. E aí é só quem passou por essa seleção, essa seletiva. Não é só escrever, não. Só vai pra final quem pegou pódio nesses 2 campeonatos. Vitor, como que foi a sensação de ser campeão, depois vice-campeão? Foi boa. Ele tá super tímido aqui. O negócio dele é só a luta mesmo. Só aqui. Mas você já imaginava que você ia ganhar? Já. Confiante. Ele é confiante. O brasileiro, então, é seu. Tá certo já. É bom, é sim, ué. Que dia que vai ser a luta? O dele é sábado agora. Vitor, só falta uma semana. Você já pensou isso? Falta tão pouco tempo. Vai aproveitar essa semana que não tem aula, vai ficar treinando ou não? Já nem precisa mais. Com certeza. Vai, né? Eu vou. Isso é interessante, porque assim, tem que ter uma manutenção de preparação, né? Claro, talvez não forçar muito o próprio atleta, mas tem que se manter, né? Tem que ter uma continuidade, porque até, por exemplo, o Campeonato Mineiro, ele é geralmente em março ou abril do começo do ano. Então, geralmente, nem em dezembro eu paro de férias na academia, porque o aluno ele vai lutar em março ou abril. Então, não posso... É um momento decisivo, né? Então, um tempo, né? De abril até outubro. Senão ele perde condicionamento físico. Então, nem férias para eles eu dou direito em dezembro. Ela é brava, Vitor? Não é não? Luma, e tem alunos de quais idades na escola? Na academia? Quem pode ir fazer o karatê? Tem idade? A pessoa
O Pedro aí, ó, precisando, pode ir? Como que é? Eu acho que ela tá dizendo que eu tô precisando fazer um exercício. Né? Vamos lá. Nós vamos dar um mês aqui de aula experimental grátis pro Pedro. Né? Eu vou, hein? Não pra você ir mesmo, hein? E aí, já ganhei? Já ganhou. Ué, Gente, então por que eu não falei que era eu que tava precisando? Não, e a gente vai gravar, né, Lê? Depois você vai lá acompanhar a minha primeira e depois a final. Mas qualquer pessoa pode fazer? Como que funciona o karatê? Hoje em dia, lá na academia, eu tenho alunos de 2 a 62 anos. Que maneiro, gente. Que legal. Uma pessoa com mais de 60 anos praticando karatê, né? E o karatê ajuda em vários requisitos, né? Igual eu tenho um amigo, se eu não me engano, ele é de Uberlândia, ele tem uma aula, né? Ela é só para pessoas que estão fazendo reabilitação do câncer, né? Então, eles são só alunos que estão curando o câncer, voltando, ou estão fazendo tratamento, né? Quimioterapia. O ritmo. É o que você falou, né? Cada pessoa entra no esporte por um motivo, né? Uns para competir, outros para o próprio bem-estar, que é isso. Isso, e aumenta demais a imunidade, então por isso ajuda muito na quimioterapia. Inclusive também, né, quando eu fui lá na academia, você tinha o pequenininho lá, né, o aluno mais jovem, e ele levou o pai, né, entre aspas, né? Tem de todas as idades e o pessoal podendo ver também as aulas. E tem mas alguns treinamentos são mais fechados, né? Mais entre vocês mesmo, ou também todos são mais abertos ao público? Como é que todos podem participar de todos? Porque assim, lá na academia eu divido por faixa etária. Então tem o horário Kids, que é de 2 a 6 anos, né? Sim. Aí vem o infanto juvenil, que ele é de 7 a 12 anos, o adulto, e eu dou aula particular. O plus size tem? Não, né? É pra ele mesmo. É pra ele mesmo. Luma, tem uma pessoa te mandando parabéns. É a Célia, se não me engano. O filho dela é seu aluno e ela falou que ele conquistou muita disciplina e condicionamento. Se eu não me engano, é seu Lucas. Célia Leão, o nome dele. É o Lucas. Esse, dando parabéns. É o Lucas. O Lucas é um aluno meu que ele vai no horário da tarde, né? Já está com 12 anos, então ele já está um pré-adolescente. Então, essa idade é bem complicada de mexer, mas com o karatê a disciplina é bem... Tipo assim, não é rígida, mas... O esporte, ele traz isso, mas né? a gente conquista a disciplina do aluno no dia a dia, né? O respeito dele vem no dia a dia. A gente não força a pessoa, aquilo ali a gente conquista. Né? Vamos fazer um merchan agora. Como que o pessoal faz para encontrar a academia? Além do Pedro, que forgou, hein? Ganhei, você viu, né? Quem não ganhou, como que faz para ir lá para academia? Telefone, endereço? Eu tenho o Facebook, né, que é Luma Menezes. A academia fica no Esplanada, Rua Mauá, número 183. E meu telefone é 9934-1243. 9934-1243. É importante a divulgação, porque você está dizendo que os melhores de cada estado vão disputar um brasileiro. E às vezes você sente falta de competições ou eventos do karatê aqui em Divinópolis, porque fomentaria aqui a prática do karatê para criar lutadores, atletas, para chegar ao estágio dele também, do Vitor, assim, de disputas. Você acha que falta algo aqui também? Não, com certeza. Até porque nas últimas Olimpíadas que teve, o karatê virou olímpico. Sim. Então, em 2020, ele será olímpico. E nós somos registrados no Comitê Olímpico. Então, por exemplo, o Vitor Hugo daqui, por exemplo, 5, 7 anos, pode ser um atleta da seleção brasileira. Já pensou nisso, Vitor? Você quer isso também? Quero. E se perguntar, ele vai falar que ele vai. Com certeza. Vai, não vai, Vitor? Super otimista. Da seleção mineira, ele já é da seleção mineira. Então, tipo assim, eu tenho muitos atletas lá, tenho atletas que eu adoto, né, que ganham bolsa 100%, que não tem condições, não tem condições de estar aí no campeonato, mas se tivesse um patrocínio, ter certeza que ele estaria junto com o Vitor Hugo na seleção mineira. É falta de incentivo. Né? A gente sempre bate nessa tecla, né? E no caso do karatê, não tem ainda tantos praticantes aqui, né? Mas iniciativas como a sua realmente podem, né, fomentar o esporte aqui. A gente faz o que a gente consegue, né? Eu faço até o ponto que eu consigo. Se eu faço até mais. Até mais. Se eu conseguisse mais ainda, daqui a uns anos eu vou conseguir mais ainda. E aí eu vou levando eles, né? Tudo que eu posso eu faço, como se fossem filhos meus. Vitor, boa sorte para você sábado. A gente vai estar aqui
torcendo. Tô esperando você voltar com a medalha de campeão, tá? Obrigada. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Só com esse sorriso seu aí, você já conseguiu coisa também. demais. É muito importante. Luma, muito obrigada, viu? Obrigada pela participação. vocês. A gente está sempre disposto aqui, de portas abertas. Sempre que precisar é só ligar que a gente vai, né, Ale? Eu vou ficar aguardando vocês lá na academia. Ah, o Pedro vai. Vou e a gente vai filmar, hein? Vamos registrar. Esse momento. Com certeza. Vai ser... E eu só acredito quando tá lá dentro do tatame. Ai, ai, ai. Esse negócio de ficar falando comigo funciona, não. Aí, ó. E Pedro? Eu vou, pode deixar que eu vou. Viu? Agora o negócio ficou apertado aqui pra ele. A gente vai fazer mais uma pausa rapidinha, que daqui a pouco a gente vai falar da final do Camisa 10. Tem campeão lá fora esperando a gente. Hoje o programa tá super movimentado, não saia daí que a gente volta já já. Campeão aqui dentro, temos taça de campeão. Túlio, ajuda a gente aqui, mostra essa taça bem de pertinho. O pessoal de casa ficar com inveja. Constru Borges, campeão do Camisa 10. Já vou mandar um abraço super especial aqui pro João Flávio. Não pode falhar. Não pode, porque o João, ele virou quase que um integrante aqui, né? Sim. Ele deu entrevista, acho que em todos os jogos. Mas nesse último parece que ele fez alguma coisinha lá, né? Mamão, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite ao pessoal de casa. É uma honra estar aqui com vocês. E ainda mais com o título, né? É, nossa, melhor ainda. Falando do João, deixa eu só mandar um abraço pro Bernardo, que hoje tá assistindo a gente. Um beijo, B. Qualquer dia desse você vem aqui também, tá? Pra falar de futebol, falar do que você quiser. Tá super liberado aqui pra você. O João Flávio hoje foi o... O João foi o quê? De fora, tava de fora. Tava desesperado. Era. Então, o que aconteceu lá hoje, Ramon? Como que foi esse jogo, essa final? Foi um jogo assim que até que me surpreendeu, pois no primeiro tempo tivemos uma certa facilidade. E contra um time tradicional, né? Tradicional, um clássico, né? Foi um clássico, porque o time do Alessandro ali é um time que é um jogo duro. O Alessandro fala que o Alessandro é muito humilde, né? Ele fala que ele vai nos campeonatos para ganhar, né? Ele é tipo o Vitor Hugo, né? Quase o Vitor Hugo. E vocês conseguiram derrotar o time do Alessandro. Ele se denomina McLaren. Se denomina McLaren. Então, a McLaren hoje tá mal. Talvez é uma... Talvez eles estão entrando em decadência, hein? Na Fórmula 1. Abre o olho. Mas foi um jogo assim, no primeiro tempo com certa facilidade, no segundo tempo eles mostraram quem é realmente o Alessandro, né? Então aí foi um jogo assim, em tese duro, porque é um clássico. Então colocamos ali o que a gente pôs no campeonato. Ali é bem difícil, né, Ramon? É bem pegado, né? É muito difícil, é curto. Você acha mais difícil que o CSM? Não, mas o CSM, o problema é que é diferente um campo com o outro. Então aí a bola é mais rápida. Então, mas o CSM pela grama não fica atrás, não. E o espaço é mais curto também, é mais curto. E a qualidade também do jogador também tem essa dificuldade. Então eles não deixam a gente jogar. Mas o João estava suspenso hoje? Suspenso, 2 amarelos, e o Léo também. Então vocês já estavam, né, com desfalques, com vários desfalques, né? E mesmo assim... Tinha viajado para Aparecida do Norte, então... Ele foi rezar para vocês ganharem, ó, adiantou. Mas então a promessa dele é uma promessa importante, então você não pode veio de um feriado, né, e todo mundo cansado também. Um jogo difícil. Foi. A gente tem um resumo, né, Aleph, que o Marcelo fez, o Marcelo que acompanhou, acho que 90% dos jogos, se não foi em todos, né? Ele é o oficial lá. Ele é o oficial camisa 10. Ele trouxe pra gente um resumo desse jogo, né, Aleph? Tá ok? Vamos ver o que o Marcelo disse dessa grande final. Na manhã deste domingo, o programa Conexão Esportes esteve presente na grande final da segunda edição da Copa Camisa 10. E os times que protagonizaram essa decisão foram o Constru Borges e também o Alessandro Escapamentos. Nessa partida, o Constru Borges venceu por 7-4. Lembrando aí que quem marcou o gol para o Constru Borges foi Rodolfo, Lucas, Dito, Vica, Wesley e Ícaro 2 vezes. Aonde?
E do lado do Alessandro Escapamentos, Lajinha por 2 vezes e Douglas também por 2 vezes marcaram para a equipe do Alessandro Escapamentos. Então, placar final, 7-4 para a equipe do Constru Borges campeão da segunda edição da Copa Camisa 10. E o Ícaro, que marcou 2 gols nessa partida, falou com a nossa equipe. Graças a Deus, nós temos um elenco muito bom. Nós disputamos na cidade inteira e ganha praticamente todos, entendeu? O elenco nosso é muito classificado, todo mundo que entra ajuda. Eu entrei no segundo tempo, consegui ajudar com 2 gols. Mais uma vez, somos campeões. Pentacampeões. Lembrando que, pessoal, antes desse jogo também foi disputada a decisão do 3º lugar entre Leão e Myron Serralheria. O Leão venceu pelo placar de 10-5 e acabou ficando aí com a medalha de bronze. O Edinho, goleiro da equipe do Leão, também falou com a gente. É importante o 3º lugar. Infelizmente, nós não conseguimos o nosso objetivo, que era chegar à final. Nós perdemos para a grande equipe na semifinal, que para mim é candidata ao título. E hoje tá de bom tamanho, a gente tá feliz e bola pra frente, mais um campeonato agora vem pra frente agora, se Deus quiser. Vamos embora pra cima. Agradecer a todo mundo, vocês aí da TV Cândido 10. Mandar um abraço pra minha noiva, pra minha filha. Beijamos todo mundo. Com Deus aí, gente. Além dos troféus de 1º, 2º e 3º lugar, também foram entregues o troféu de artilheiro, que foi para o Thiago, da equipe do Leão, que marcou 30 gols no torneio, e também o troféu de melhor defesa da competição, que foi entregue para o Constru Borges, equipe campeã da segunda edição da Copa Camisa 10. Marcelo Lopes, para o Conexão Esportes. Campeão! E fica o nosso abraço também para o Lucas, né, o organizador lá do campeonato. A gente agradece pela parceria que deu super certo. O pessoal adora, né, amor, ficar aparecendo aí no programa, a gente lá. Não, é ótimo, né? Aparecer é ótimo. Ainda mais com esses bons resultados. E tava falando aqui do entrosamento do time, né? Que é o time do Constru Borges já tá junto há um bom tempo, né? Juntos tem 3 anos. Agora, mas que a gente joga muito, tem muito tempo que a gente joga junto. E nesses 3 anos, criança. Quantas finais? Desses 3 anos foram 7 campeonatos, 6 finais e 5 títulos. Então foi uma coisa assim que realmente para nós é impressionante, para nós é uma coisa assim inexplicável. E acaba que vira uma amizade mesmo, né? Eu acho que além é uma família, porque toda foto que a gente posta no Instagram a gente coloca como uma família. Hoje após a comemoração, o almoço é como se fosse uma família, a gente se sente em casa. A gente fala muito dessa questão do futebol amador, né? Tanto que ele é importante. Não é só a competição. Não tem disputa de ego, né? Igual nos campeonatos profissionais. Eles estão ali para um bem de todo mundo. E todo mundo se mata para conseguir um objetivo também. Exatamente. Das comunidades também, dos bairros também. Acho que é muito importante também. É um fator de afirmação também, né? Dos próprios bairros, das localidades realmente. E, claro, do grupo, né? Que se une, tem essa amizade realmente aqui. Algum abraço especial, Amor? Eu queria mandar um abraço para toda a galera aí do Constru Borges, né? Que é igual eu falei, que é uma família. Meu pai e minha mãe estão assistindo e para minha namorada. Beijo. Isso aí. Esquecer da namorada. Aí já que a gente fez o desafio do bolão, o Amor também vai participar. Quarta-feira, quanto fica o jogo? 2-0 Corinthians. Ai, meu Deus, 2-0 igualzinho o nosso torcedor corintiano mandou falou. Aqui também. Então, 2-0 Corinthians por... Gravou, Alf? Vamos fazer igual jogo aberto, hein? Por causa a gente ser torcedor do Galo, então é 2-0 Corinthians. Olha, o Conca tá mandando um abraço pra vocês e dando parabéns e diz que realmente não é um time, é uma família. O Conca faz parte da família, é mais um dessa... É o mascote. É o mascote. Brincadeira, viu, Conca? É porque ele consegue ser menor que eu, gente. Realmente é o Conca. É o do Fluminense mesmo. A gente não sabe onde ele tá, jogando. Tá na 2ª divisão dos Estados Unidos. Foi jogar lá agora. O Conca é verdade. O de verdade. Só encerrando o programa aqui, passando pra gente os resultados dos jogos de agora, Pedro. Atlético Mineiro e América 0-0 e Atlético Paranaense, que na Arena da Baixada parece é um verdadeiro furacão, né? 4-0 hoje no Sport, já tinha feito 4-0 contra o América.
o Atlético Paranaense, se o brasileiro fosse só no Paraná, ele ganharia todo mundo. E só no segundo turno é uma das melhores campanhas. Exatamente. Né? Thiago Nunes faz uma ótima recuperação. Lima, ele já tirou um papelzinho aqui do Lúcio. Ele tem alguma coisa para dizer. Não, é só para a gente fazer um registro, porque a segunda divisão mineira, ela tá já agora na semifinal. Segunda divisão, que na verdade é a terceira. É a terceira, né? É toda aquela confusão. É sempre aquela... Em São Paulo é assim também. Quem inventou devia se explicar, né? Realmente. Precisa explicar isso. Já tem alguns anos que é assim em São Paulo também. E a gente tem agora nas semifinais o Coimbra jogando com o Araxá e o Atlético Clube de São João del Rei jogando contra o Valério de Itabira, né? Tradicional Valério. Tem jogadores aqui da nossa região. Pois é, no Coimbra, né? Que é o time que classificou em primeiro lugar nessa fase inicial, tem alguns jogadores que estão e estavam no Guarani esse ano, né? O Cauê, o Magalhães, o Thiago Balai também. Então a gente deixa um abraço para eles aqui também, né? Caso realmente também vejam o programa depois, e tenham boa sorte aí nessa caminhada também do Coimbra, final, quem sabe levando o Coimbra pro módulo 2, né, do ano que é o que o Guarani disputou esse ano. Exatamente, Coimbra, porque é em Belo Horizonte, né, a sede do clube, mas tem mandado jogos em Nova Serrana. E a gente vai embora, dando mais uma vez parabéns, Mamão, parabéns a toda a equipe do Constru Borges. Fica mais uma vez o nosso abraço para o Lucas, né, que foi o organizador, que fez essa parceria. Estamos à disposição desses campeonatos amadores, é só procurar a nossa equipe. A gente faz uma parceria bacana, entrevista pessoal. Não é só o João Flávio, tá, gente? A gente entrevista outras pessoas. Amor, muito obrigada, viu, pela disponibilidade de ter vindo aqui, ter trazido a taça, a medalha. E parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Além da semana que vem... Estamos juntos e comentando aí, certamente, a final da Copa do Brasil, que acertou o palpite, né? 1 a 0, 1 a 1. Não, 0 a 0. 0 a 0. 1 a 1. 1 a 1, 1 a 0. 0 a 0, Túlio 2 a 1 pro Cruzeiro. 2 a 1 e o Mamão 2 a 0 pro Corinthians, junto com o Emanuel. E a gente fica por aqui até semana que vem, quem sabe, né, com o título do Cruzeiro na Copa do Brasil. E tem as imagens do Constru Borges. Claro que hoje a gente encerra com os campeões da rodada lá do campeonato Camisa 10, Constru Borges. Abraço especial para todo mundo do time. Tchau!